noite. Hoje não vamos ter um minuto para a espiritualidade, que é o livrinho, né? Só gostaria de passar um pequeno vídeo e nós vamos fugir um pouco hoje da rotina normal da casa. Esse vídeo, na realidade, para mim ele já se tornou quase como uma oração. E eu gostaria de compartilhar com vocês. Enfim, se ele puder acrescentar em alguma coisa na vida de vocês, seria muito bom. E a gente torce para isso. Dando continuidade na reunião de hoje, como ontem foi dia de finados, eu não vou dizer que nós escolhemos, né? Porque até peguei o grupo de surpresa, mas eu digo nós, acredito eu, e a espiritualidade, né, me incluindo. Ontem à noite decidi procurar rapidinho alguma coisa que falasse sobre a morte, mas não falar da morte como um castigo, uma punição, mas falar da morte como um fato da vida, né? Quantas vezes durante uma vida nós tomamos banho, nós alimentamos, escovamos os dentes, enfim, quantas atividades a gente faz durante uma vida? Muitas vezes. A morte, o desencarne, como o Espiritismo trata, ela acontece uma vez só, mas ela faz parte da vida, pois só desencarna quem está vivo. Quem morreu já desencarnou. Então, nós decidimos falar sobre a morte para quebrar barreiras, tabus. Essa experiência eu já fiz várias vezes entre entes queridos, amigos, conhecidos, porque quando você fala da palavra morte, a primeira coisa que as pessoas fazem é batem 3 vezes na madeira, né? Mas se todos nós vamos um dia partir, por que não falar dela? Por que não desmistificar esse assunto? Encará-lo com naturalidade, pois todos nós aqui, um dia, nós vamos morrer. Todos nós um dia vamos desencarnar. Todos nós aqui somos especialistas em desencarnar, porque como nós somos espíritos imortais, não desencarnamos ou não vamos desencarnar só uma vez. Nós já desencarnamos várias vezes, mas também nós somos especialistas em reencarnar, em renascer. E esse é o ciclo. Desencarna, retorna à pátria principal, que é a pátria do espírito, lá é a nossa verdadeira vida, e depois de um tempo, conforme cada um, porque cada um é dado conforme suas obras, isso já Jesus dizia, acaba retornando ao corpo físico, renascendo num outro corpo físico. Pois o corpo físico, na realidade, nós podemos comparar a uma veste, uma roupa, ou mesmo a uma armadura. Se nós olharmos pelo lado militar do guerreiro, que antes de ir para a batalha, ele veste a armadura, vai para a batalha, faz o que tem que ser feito, e após a batalha, principalmente se ele foi honrado, mesmo em batalha pode-se ser honrado, levando ao pé da letra da guerra,
ele retira a armadura. Então, um espírito cumprindo a sua missão aqui na Terra, seja com alguns meses de vida, alguns anos, 20, 36, 58, 92, ele deixa a armadura para trás, para que o espírito possa seguir em frente, continuar aprendendo, continuar evoluindo. E esse é o ciclo da vida. Esse é o nosso ciclo. Ao longo de muitas décadas e séculos, quem seria responsável por desmistificar esse assunto, tornar a morte algo menos pesado, menos doloroso, não o fez. E veio o Espiritismo justamente para falar sobre isso e para que nós possamos compreender que não tem nada de ruim, não tem nada de doloroso, pois nós somos espíritos imortais e nós só estamos numa experiência material física. Até porque a única certeza que nós temos, desde o primeiro dia que alguém nasce aqui na Terra, que é a única coisa que vai acontecer 100% em nossas vidas, é que um dia nós vamos desencarnar. O resto da nossa vida nós não temos certeza absolutamente de nada. Então eu peguei um trecho, é do livro Pensamento e Vida, de Francisco Cândido Xavier, Chico, psicografado pelo Espírito Emmanuel. E ele aborda esse tema morte. E aqui ele diz: sendo a mente o espelho da vida, entenderemos sem dificuldade que na morte lhe prevalecem na face as imagens mais profundamente esculpidas por nosso desejo, à custa da reflexão reiterada de modo intenso. Guardando o pensamento, plasma fluídico, a precisa faculdade de substancializar suas próprias criações, imprimindo-lhes vitalidade e movimento temporários, a maioria das criaturas terrestres na transição do sepulcro é naturalmente obcecada pelos quadros da própria imaginação, aprisionada a fenômenos alucinatórios. O que está dizendo aqui? Tudo que nós alimentamos na nossa mente durante a vida no corpo físico, quando nós deixarmos o corpo físico para trás, nós vamos continuar vivendo os nossos pensamentos. Tudo que a nossa mente alimenta, tudo que a nossa mente deseja, após a morte do corpo físico, o espírito que é comandado pela mente, pela vontade, vai continuar vivendo aqueles pensamentos, aqueles desejos que durante uma vida inteira ele alimentou. Resumindo, se eu brigar com alguém e a partir dali eu focar o meu pensamento que eu só serei feliz enquanto essa pessoa for infeliz, eu só serei feliz enquanto aquela pessoa comer o pão que o diabo amassou. Se eu desencarnar com esse pensamento, eu vou levá-lo para o plano espiritual. E isso vai ser uma dificuldade para eu poder fazer uma passagem tranquila, para poder ser assessorado, auxiliado pelos espíritos evolutivos, pelo nosso anjo da guarda, mentor, guardião, seja o nome que cada um dá. O nosso mentor pode estar até do nosso lado, mas pelo fato de nós alimentarmos um pensamento negativo,
nós não ouvimos, não vemos. E ele passa despercebido por nós. Então, o que Emmanuel está alertando aqui, nesse trecho? Vamos cuidar dos nossos pensamentos, porque nós não sabemos o dia na qual nós vamos ter que retornar à nossa pátria principal, que é a pátria do Espírito. Pois ela pode vir a qualquer hora de uma maneira inesperada. E conforme tiver o meu pensamento naquela hora, naquele instante, isso eu vou viver intensamente no plano espiritual. Pois no plano espiritual a mente comanda tudo. O que eu penso, eu realizo no plano espiritual. Qual acontece no sono comum, dentro do qual, na maioria das circunstâncias, a individualidade reencarnada, em vez de retirar-se do aparelho físico, descansa em conexão com ele mesmo, sofrendo os reflexos das sensações primárias que ainda se ajustam. Por que hoje em dia, eu não estou me excluindo do que eu vou comentar aqui, não me entendam mal, mas por que hoje em dia tantas pessoas têm problema com sono, com dormir? Será que não é a nossa mente que está pesada em relação a alguma coisa da nossa vida? Estou perguntando, não estou afirmando. Porque existe também, na parte do sono, a parte física que também interfere. Mas vamos olhar pelo lado espiritual, como nós estamos falando do pensamento. Pensamentos bons atraem coisas boas. Pensamentos negativos, pessimistas, nos ligam, nos unem a coisas negativas, ruins. Então aqui está dizendo que o espírito de noite, quando nós vamos dormir, o espírito de noite, em vez de deixar o corpo físico para se colocar à disposição da espiritualidade maior, para nos auxiliar, nos instruir, nos orientar, ou mesmo nós podermos trabalhar do lado de lá numa tarefa positiva e edificante, de cunho moral, nós ficamos conectados em espírito ao nosso corpo físico, remoendo, revivendo os nossos pensamentos. E com isso, muitas vezes, nós não conseguimos dormir direito. Ou acordamos outro dia dizendo, nossa, parece que eu levei uma surra. Será que parece? Então, quanto mais profundamente a gente estuda a doutrina espírita, mais ela abre portas e caminhos para que nós possamos observar com equilíbrio, serenidade, e que esses conhecimentos possam nos conduzir a ter uma vida mais tranquila, mais serena, mais harmonizada. Os desafios da vida são inevitáveis. Sentir dor, seja do corpo físico, seja da alma, aquela dor do peito, é inevitável? Não. Nós vamos sentir. Ter momentos angustiosos, ter momentos difíceis, nós temos que passar por isso. Pois a dor, ela é nossa melhor amiga conselheira. Porque quando bate a dor, ela está nos dizendo, tem algo de errado na tua vida. Reveja os seus pensamentos, reveja suas palavras, reveja suas atitudes. É para isso que nós estamos aqui reencarnados, para nós fazermos uma reforma íntima, sairmos dessa vida melhores do que aqui adentramos. Como o guerreiro que foi para a batalha
e depois dela deixou a armadura toda surrada, toda batida, toda furada de lado. É a mesma coisa a veste. Uma roupa suja, rasgada, que não serve mais, nós jogamos fora. E isso acontece com o espírito. Ele deixa para trás o corpo físico para seguir em frente e continuar evoluindo. Esse é o objetivo da nossa existência. Esse é o objetivo da existência do espírito a nível universal, de um universo infinito. Tem que acelerar aqui. Todos os círculos da existência, para se adaptarem aos processos da educação, necessitam do hábito, porque todas as conquistas do espírito se efetuam na base de lições recapituladas. Quais são essas lições recapituladas? É a reencarnação. O que nós não fizemos em outras vidas, nós voltamos novamente para justamente naquele ponto que nós não aprendemos, nós tenhamos que passar por ele de novo. E vamos ter que passar por esse ponto tantas vezes quanto forem necessárias, até o momento em que nós aprendemos. Essas são as ações recapituladas. Nós vamos ter que vivenciar uma situação até o momento que eu aprenda. Eu vou ter que passar por situações na minha vida até o momento que eu aprenda a perdoar. Até o momento que eu aprenda a amar. Até o momento que eu aprenda a ser fraterno. Mas isso significa que o mundo ao meu redor vai ser fraterno, vai ser amoroso e vai, como se diz, me perdoar constantemente? Não. Pois para eu aprender, eu preciso ser ofendido? Eu preciso ser agredido? Pois aí existe um momento para que eu comece a exercitar o perdão. Para adquirir a virtude da tolerância, da paciência, eu preciso conviver no meio de pessoas impacientes, intolerantes, agressivas, ansiosas. Porque é a oportunidade que eu tenho como espírito de começar a exercitar estas virtudes. E por isso que nós precisamos reencarnar para recapitular lições. As classes são vastos setores de trabalho específico, plasmado por intermédio de longa repercussão. Os objetivos que lhes são peculiares naqueles que as compõem. Assim que o jovem destinado a essa ou aquela carreira é submetido, nos bancos escolares, a determinadas disciplinas, incluindo a experiência anterior dos orientadores que lhe precederam os passos na senda profissional escolhida. Aqui fala das classes, são os vastos setores de trabalho específico. O mendigo, a cortesã, o doutor, enfim, cada um tem a sua função na Terra. O mendigo tem a sua função na Terra, pois ele está na sua missão e ao mesmo tempo tem algo para mostrar para a sociedade. A cortesã tem a sua função, por mais que muitos falem mal, condenam, mas se não tivessem elas no mundo, quantos homens não teriam se suicidado? Por falta de um afeto, de um abraço, de um calor humano, e na qual elas, mesmo pagando, deram e conseguiram manter essa pessoa viva na sua reencarnação. Então, cada profissão tem a sua função, cada ser humano
na experiência que está vivendo, na classe social em que ele se encontra, tem a sua função. Só que não significa que nós somos somente isso que nós somos hoje. Se hoje eu nasci uma pessoa iletrada, um analfabeto, não significa que o meu espírito é analfabeto e iletrado. Ele está no momento, nesta situação, para poder tirar um aprendizado. Como o magistrado, ele está naquela posição, pois ele também tem uma missão e uma expiação. Então, todos que estão reencarnados na Terra têm uma missão, mas também têm uma expiação. A expiação significa dor, significa sofrimento. Em algum momento da vida nós vamos senti-la com mais intensidade, em outros com menos. Assim faz parte da nossa trajetória. O futuro militar aprenderá desde cedo a manejar os instrumentos de guerra, cultuando as instruções dos grandes chefes de estratégia. O médico, por vindouro, deverá repetir por anos sucessivos os ensinos e experimentos dos especialistas antes do juramento hipocrático. Então sempre tem alguém ensinando alguém. O que nós sabemos hoje é a verdade absoluta? Não. O que nós sabemos hoje, aqui na Terra, é o que nós sabemos administrar e compreender. Ou temos a capacidade de compreender. Mas isso não significa que, no caso, como fala do doutor, que a medicina não tem muito a evoluir. Que na área da educação não se tem muito mais a evoluir. Na área das artes, na área das ciências, o que nós sabemos hoje não é a verdade absoluta. Pois vai renascer um novo ser que lhe traz em si a sua bagagem milenar de outras reencarnações e onde um professor aqui vai só orientá-lo. Pois a partir de determinado ponto da sua jornada, o que lhe traz na sua bagagem perispiritual vai aflorar e ele vai dar continuidade do aperfeiçoamento daquilo que ele veio fazer. Seja nas artes, ciência, enfim, em qualquer setor da nossa vida. Em todas as escolas de formação, vemos professores ajustando a infância, a mocidade e a madureza aos princípios consagrados, nesse ou naquele ramo de estudo, fixando-lhes personalidade particular para determinados fins, sobre o alicerce da reflexão mental sistemática em forma de lições persistentes e progressivas. Lições persistentes, progressivas. A persistência, a disciplina, faz parte da virtude do Espírito. E muitas vezes nós passamos por certas dificuldades na vida para vermos se realmente nós somos persistentes. Ou se vamos desistir no primeiro obstáculo, na primeira dificuldade. Então a nossa jornada aqui na Terra é um aprendizado. E nós sabemos que quando nós tivermos que partir, nós não vamos levar nada conosco que seja de ordem material. Pois os antigos já diziam, caixão não tem gaveta. Nós só levamos conosco as virtudes adquiridas ou o que nós fizemos de errado. Que é aí no qual nós podemos dizer que
estamos com a consciência pesada. Um diploma universitário é, no fundo, o pergaminho confirmativo do tempo de recapitulações indispensáveis ao domínio do aprendiz em certo campo de conhecimento para efeito de serviço nas linhas da coletividade. Um diploma universitário, ele atesta que o profissional está capacitado para exercer sua função aqui na Terra. Seja o médico, seja o engenheiro, seja o doutor ou magistrado, é o título que lhe confere voltando a palavra, o poder de exercer a função, que não é a palavra que eu queria usar, poder, mas não deixa de ser. Segundo o mesmo princípio, a morte nos confere a certidão das experiências repetidas a que nos adaptamos, que de vez que cada espírito mais ou menos se transforma naquilo que imagina. É deste modo que ela, a morte, extrai a soma de nosso conteúdo mental, compelindo-nos a viver transitoriamente dentro dele. Então a morte, no dia que nós desencarnarmos, é como se nós estivéssemos recebendo o certificado espiritual. Estar apto? Hã? Aptidão? Estar apto? Aptidão. Apto. No lugar de poder. Estar apto a exercer a função. Obrigado. Então, no dia que nós desencarnarmos, a morte bater na porta da nossa casa, os nossos pensamentos, o que nós alimentamos e desejamos ser numa vida, essa ou esse é o diploma que nós levamos para o mundo espiritual. Por isso que a espiritualidade, quando a gente abre o livrinho aqui, sempre nos manda recados como: não deixem de amar, plantem flores em seu jardim, não espere que alguém lhe traga, não lhe as traga. Seja mais paciente, que eu lembro de uma mensagem que essa foi profundamente para mim, e eu carrego ela comigo todo dia, principalmente quando eu boto a mão no volante. Tenha muita paciência. Você possui um reservatório ilimitado. Não, tenha muita calma, pois você possui um reservatório ilimitado de paciência. Então a espiritualidade o tempo todo está nos mandando orientações, conselhos positivos. Porque nós sabemos agora que quando nós desencarnarmos, nós vamos continuar sendo do lado de lá o que nós pensamos aqui e desejamos ser aqui. Pois simplesmente pelo fato de nós desencarnarmos, morrermos, isso não nos torna santos. E muito menos os segredos do universo infinito vão ser desvendados para nós em um estalar de dedos. Achando que com a morte do corpo físico eu vou me tornar uma pessoa inteligente, vou me tornar um expert em tudo. Não. Se você aqui é preguiçoso, do lado de lá vai ser um espírito preguiçoso. Se você aqui é uma pessoa boa, generosa, que procura auxiliar o próximo, do lado de lá você vai continuar sendo essa mesma pessoa. E ao longo das reencarnações nós vamos evoluindo, e à medida que nós vamos evoluindo, aí sim, isso nos capacita para podermos olhar para trás e sabermos o que nós fomos em todas as nossas reencarnações.
enquanto nós não formos evoluídos suficientemente no perdão, no amor, na fraternidade, não adianta eu saber o que eu fui nas minhas outras vidas. Porque se eu descobrir e ver as coisas ruins, eu sozinho não vou me perdoar. Eu sozinho não vou ser fraterno comigo mesmo. Eu sozinho não vou me amar. Então, esta porta se abre para nós, das nossas outras reencarnações, só a partir do momento que nós evoluímos como espíritos. Pois aí nós entenderemos a jornada e compreendemos de onde nós viemos, porque estamos aqui e para onde nós caminhamos. Se esse conteúdo é o bem, teremos a nossa parcela de céu, correspondente ao melhor da construção que efetuamos em nós. E se esse conteúdo é o mal, estaremos necessariamente detidos na parcela de inferno que corresponde aos males de nossa autoria, até que se extinga o inferno da purgação merecida, criado por nós mesmos na intimidade da consciência. Deus é amor, Deus é Pai. E Ele nos dará tantas oportunidades quanto forem necessárias para que possamos quitar os nossos débitos de outras vidas. Tudo que foge à lei do amor e do progresso, sem a renovação e a sublimação por bases, gera enquistamento mental, uma fixação mental, que nada mais é que a produção de nossos reflexos pessoais acumulados e sem valor na circulação do bem comum, consubstanciando as ideias fixas em que passamos a respirar, depois do túmulo, a feição de loucos autênticos, por nos situarmos distantes da realidade fundamental. Muitos espíritos se manifestam na sessão mediúnica e eles relatam que sentiram e viram o corpo se decompondo. E muitas vezes querem culpar alguém por esse processo, onde na realidade o único responsável foi ele mesmo, por aquilo que ele alimentou uma vida inteira. Por aquilo que ele pensou, ele falou, ele fez. E por isso que Jesus dizia, a cada um é dado conforme suas obras. A partir do momento que nós sabemos que nós cumprimos a nossa missão aqui na Terra, e nós começamos a nos enxergar realmente como espíritos em jornada, por que desejar ficar preso a um corpo que está com 90, 100 anos de idade, que não consegue mais caminhar direito, que não consegue mais pensar direito, que muitas vezes precisa da ajuda de alguém? Por que insistir em ficar aqui se eu posso jogar essa roupa velha fora, retornar ao plano do espírito, sem as dores, sem as limitações, sem as dificuldades que o corpo físico enfrenta aqui? Que eu posso retornar ao plano do espírito mesmo com 100 anos, me sentindo uma pessoa de 20, 30, 40 anos de idade. Pois aqui falamos que nós somos o que nós pensamos. O nosso pensamento gera na nossa vida o que nós procuramos. O pensamento é tudo em nossa vida. Nós atraímos para nós o que nós pensamos. E isso serve em muito mais intensidade no plano espiritual. Pois o corpo físico ficou para trás e o espírito está ali. E por isso que se fala muito em formas de pensamento. Que é o quê? É o que a mente cria, a mente pensa, ela cria materialmente no plano espiritual coisas, objetos, paisagens, etc.
É por essa razão que morrer significa penetrar mais profundamente no mundo de nós mesmos, consumindo longo tempo em despir a túnica de nossos reflexos menos felizes, metamorfoseados em região alucinatória decorrente do nosso monodeísmo na sombra, ou transferindo-nos simplesmente de plano, melhorando o clima de nossos reflexos ajustados ao bem, avançando em degraus consequentes para novos horizontes de ascensão e de luz. Se nós achamos que nós nos conhecemos, talvez eu seja até arrogante e prepotente agora, mas eu arrisco dizer que nós não nos conhecemos perfeitamente. Mas nós vamos nos conhecer perfeitamente no dia que nós desencarnarmos. Porque tudo que nós pensamos uma vida, falamos e fizemos, quando nós encarnarmos, estará na nossa frente. Como diz aqui, seja o inferno, se eu estive conectado às coisas negativas ruins, ou seja o céu, se eu estive conectado a coisas boas, à fraternidade, ao amor, à caridade. Então, quando nós encarnarmos, nós vamos realmente ver qual é a nossa natureza. E isso serve para cada ser vivo aqui na Terra, cada ser humano, cada homem, cada mulher, cada criança. Pois no fundo, nós somos espíritos em jornada. Descemos na estação de trem que se chama Timbó. E um dia teremos que, nessa mesma estação, pegar um trem para seguir em frente. E desembarcar em uma outra estação, na qual não sabemos o nome. Uns vão mais cedo, outros vão mais tarde. Mas, como disse Jesus, um dia todos nós possamos estar reunidos novamente num lugar melhor. Espero que falar sobre morte tenha auxiliado vocês a olhar para ela com naturalidade, sem medo, apesar que o medo bate em nós, pois isso é natural do ser humano ter medo do desconhecido, né? Mas já encará-la com naturalidade, como um fato da vida, já é o primeiro passo. E quanto mais nós falarmos nela, não a desejando, no sentido de conhecer, mais nós vamos encarar com naturalidade esse fato. Eu tinha até combinado contigo, Paulo, de dar um relato da parte científica, mas eu lembrei de uma historinha. Tu me permites? Talvez a gente passe alguns minutos, mas eu vou querer o depoimento de Paulo também depois, sob a ótica da ciência. Para finalizar esse tema que nós estamos falando sobre morte, me lembra um trecho de um livro escrito por Ernesto Bozano, se eu não estiver equivocado. E nesse livro ele relata várias passagens de pessoas no momento do desencarne. E a que mais me chamou a atenção foi de um rapaz de 30 e poucos anos de idade. Ele estava preso ao leito da cama, não levantava mais da cama, porque estava com artrose. Só que ela é muito mais intensa. Como é que a ciência chama isso? Aguda, mas chama artrose crônica. Que na qual ele sentia muitas dores e não conseguia mais levantar da cama.
E num dia de manhã cedo, 8, 9 horas da manhã, ele viu o pai dele, que estava desencarnado já, falecido, entrar pela janela. E quando ele viu o pai, ele suplicou ao pai que auxiliasse nas dores que ele tinha, pois eram dores muito grandes, insuportáveis, e que ele não aguentava mais. E como nós temos aqui o momento do passe, o pai lhe deu um passe. E nesse instante sumiram todas as dores. Inclusive ele se sentiu curado. Só que o pai disse para ele o seguinte: hoje à noite, às 9 horas da noite, eu venho te buscar. E foi embora. E aí ele chama o médico que estava cuidando, tratando dele. O médico faz todos os exames, não acredita, mas diz: eu não sei como é que você se curou, mas você está curado. Tanto que levantou da cama, pediu autorização para o médico se podia comer batata com bife, ele estava com fome, com vontade, e relatou ao médico que às 9 horas da noite ele partiria. Inclusive ele manda chamar o padre para abençoá-lo, dar a extrema-unção, e vai se despedindo das pessoas, dos entes queridos, na qual ele gostaria de conversar pela última vez. E Ernesto Bozano, sabendo desse fato, o médico sabendo desse fato, que às 9 horas da noite o pai falecido viria buscar, pensou: eu quero estar lá para ver o que vai acontecer. E chegando 15, 20 minutos antes do acontecido, ele vê a família reunida, ele reunido, todos rindo, brincando, ele estava todo mundo alegre e feliz. Mas ele percebeu que de tempos em tempos o rapaz olhava para o relógio. Passava um tempo, ele olhava para o relógio. Faltando poucos minutos, ele abraça cada um dos presentes, dos familiares, abraça o médico, se despede deles e dá um salto na cama, se deita na cama e poucos segundos antes das 9 ele olha para todo mundo e até logo. Fecha os olhos e não se movimenta mais. Todo mundo achou estranho. O médico foi lá, fez o diagnóstico e ele estava desencarnado. Esperaram até muitos dias, ou alguns dias, antes de enterrar o corpo físico, achando que ele pudesse retornar. E só enterraram o corpo físico quando o corpo físico começou a se decompor. E aí perceberam que ele tinha partido de verdade. Esse fato deve ter acontecido por volta de 1800 e alguma coisa. Porque naquela época se falava mais sobre este assunto. Nós não tínhamos tantas coisas para nos distraírem, nos divertirem e tirar um foco principal da nossa vida aqui na Terra. Eu digo, seria uma bênção poder desencarnar desta maneira. Com tranquilidade, com serenidade, com lucidez. A palavra lucidez, luz, seguir em frente e não precisar passar por um inferno. Por mais que ele tenha passado por muitos dias de dor, mas a passagem dele foi tranquila, serena, com lucidez. Se nós começarmos a nos enxergar realmente como espíritos em jornada, e que um dia nós vamos ter que deixar isso aqui para trás,
por que não possa acontecer conosco? Deixando muito bem claro, não estamos desejando a morte, pois eu quero ficar vivo quanto mais possível sobre a terra, para poder sair daqui melhor do que entrei. Mas, quando ela vier, que nós possamos fazer a passagem com lucidez, com tranquilidade, com serenidade, sem perturbação. No conhecimento científico, a morte é a parada das funções metabólicas por completo. E quando a gente fala assim, a gente sabe que, por exemplo, na doação de órgãos, a gente pode ter isso como exemplo, né? A atividade que tem que ser mantida, e normalmente o é por aparelhos, é o que se chama de homeostase, quer dizer, o equilíbrio circulatório. Quando cessa a atividade cerebral, nós consideramos morte. Claro, você não espera realmente estar morto para tirar o órgão, entende? Os órgãos são retirados de pessoas vivas, tá? Essa história de dizer assim, recebi o fígado de um camarada que se acidentou, mas não é que ele chegou morto, ele se acidentou com morte cerebral, e aí o fígado, pulmões, rins, órgãos que podem ser fígado, que podem ser transplantados. O importante para fazer a ponte da parte científica com a parte espiritual, eu diria que deveria ser ensinado já na escola, que depois da morte física, a vida continua. Nós temos inúmeras provas disso. Isso não é mais uma linha de pensamento. Isso é fato. Quem nunca participou de uma mesa mediúnica, mas tem os livros psicografados, tem tanta coisa que nos deixa confortavelmente seguros de que a vida não se interrompe com a morte do corpo físico. E quanto sofrimento seria evitado se falasse mais sobre isso e se as pessoas fossem preparadas para isso. Sem nenhuma intenção de confronto, mas a culpa nisso tudo chama-se religião. Porque a religião, para ter o ser humano sob seu controle, usa o quê? Medo. Então, qual é o interesse de tirar o medo da morte? Nenhum. Se eu tiro o temor da morte da mente do ser humano, como é que eu vou controlá-lo? Eu penso que eu todo santo dia, não vou mentir, estou exagerando, os dias de trabalho, hoje em dia a maioria das pessoas que procuram consultório médico não está doente fisicamente. Está faltando esse equilíbrio entre a parte espiritual, psicológica, emocional e física, que é o que nós somos, né? Para falar dos 4 corpos principais, né? Eu acho que temer a morte é uma coisa natural, porque isso nos mantém um instinto de autopreservação, né? Não é porque eu sei que há vida além da morte que eu não vou valorizar essa passagem aqui. Isso é um presente inestimável que nós recebemos do Criador, essa oportunidade de ter as experiências do mundo físico, porque elas são necessárias para o aprimoramento do espírito. Se assim não fosse, a gente não estaria aqui. Mas a vida seria outra se a gente tivesse menos medo da morte. Compreendesse ela, né? Exato. Por exemplo, nós temos uma passagem que você leu, você comentou, de que muitas pessoas, aliás, foi no vídeo, né?
muitas pessoas nos são tiradas Inesperadamente. isso. A gente acha sempre que é cedo demais. Cedo no tempo de tempo. Novamente, a arrogância do ser humano que acha que as coisas acontecem na nossa vida no nosso tempo. Não é. É no tempo divino. É no que está já pré-determinado. Então, a morte física, biologicamente falando, interrompe só o ciclo do corpo. Mas é um momento de passagem. Acho que a maneira mais correta é essa mesmo. De mudança do plano físico para o plano espiritual. Com toda a leveza que isso traz. Né? Principalmente quando a gente vai ficando um pouco mais velho, que a gente vê a dificuldade que vai aparecendo em determinadas coisas, amarrar o sapato, né? Juntar uma coisa no chão, a família que vem com atividades comuns, que antes a gente faria brincando. Se a gente sabe que depois disso vem a leveza de não depender mais do corpo físico, a gente atravessaria essas dificuldades com mais, eu diria, resignação. Entusiasmo. Mais entusiasmo. Não tem por que desanimar, porque depois que isso termina, tem coisa melhor. É como quando a gente vai fazer um teste de aptidão para qualquer coisa, pode ser até mesmo para aptidão física, exige. Eu me lembro quando eu tinha o sonho de jogar futebol, a primeira coisa que se fazia naquele tempo tinha que fazer o tal do teste de Cooper. Ficava só correndo ao redor do campo, tinha que fazer 12 quilômetros em não sei quanto tempo. Não me lembro mais. Quando eu tinha 13 anos, dava para fazer de costas. Se me colocasse para fazer hoje, tinha que chamar o SAMU na terceira volta. Né? Mas, se a gente pensar nisso tudo como uma coisa passageira, entendendo que o corpo tem limitações e prazo de validade, como o Charles costuma dizer, que bom que não tem marcado em lugar nenhum, senão a gente enlouqueceria. Ficar olhando? Nem fosse lá atrás, com o espelho, a gente ia dar um jeito de ver. Né? Ia ser muito ruim. A gente devia talvez pensar em trocar o nome dessa passagem. Vamos bolar alguma coisa? Quem sugere? Né? Se em vez de se chamar morte fosse verdadeira vida. Não seria diferente? Vida, né? E é verdade. Mas não. Nós temos que usar essa palavra impactante, que assusta todo mundo, que atrasa todo mundo. Né? Então, foi muito bom você ter escolhido esse tema para falar, Charles. E lembrando sempre que as pessoas que a gente ama, né, elas não nos deixam, elas estão sempre com a gente. E a interseção do mundo espiritual com o mundo físico, ela é muito mais intensa do que a gente pensa. O que nos falta, às vezes, é estarmos abertos a essa sensibilidade. Né? Quando a gente tem aquela coisa, puxa, e Deus, não interessa o que é que os outros vão pensar. Se você tem uma intuição, siga ela. Confie. Principalmente quando essa sensação for boa. Eu acho que isso é que a gente tem que guardar na hora dessa. Muitas pessoas se sentem entristecidas pelo dia de finados. Não vejo isso. Eu diria que é um dia de comemoração, onde a gente lembra com carinho das pessoas que já não estão mais aqui fisicamente. Pois é, egoísmo nosso querer que alguém fique aqui num corpo debilitado. Exato. É egoísmo nosso. Exato. Às vezes sem a mínima condição de ter qualquer troca com o mundo Físico. não sei, vou pedir licença,
porque não é uma coisa que a gente faça. Essa licença foi para a espiritualidade, para vocês também. E comentar uma passagem do trabalho de segunda-feira, onde veio o espírito de um jovem que nós calculamos que deve ter feito a sua passagem por volta dos entre 25 e 30 anos, e que a partir dos 12 foi sofrendo provavelmente uma dessas doenças desmielinizantes, né, Karen? Como é que chama? Esclerose lateral amiotrófica, alguma coisa desse tipo, que ele foi perdendo todos os movimentos, inclusive a capacidade de falar. E quando ele se manifestou, ele, puxa, eu posso falar de novo. Me emociono só de lembrar. Então veja como é libertadora essa passagem, dependendo do momento que esse espírito estava vivendo enquanto encarnado. Ao invés de ser sofrimento, trouxe de volta a ele a condição de se expressar. Na realidade, morrendo, ele se sentiu vivo de novo. Por que a gente não pode pensar na morte dessa forma? Por que a gente tem que pensar nela como um fim, uma interrupção? A gente continua com os mesmos direitos de fazer projetos, de traçar planos, com a paciência que o tempo do lado de lá é completamente diferente do nosso. 1000 anos podem parecer 10 horas. 1 segundo, 1 minuto. Então não é isso que você me pediu para falar, mas foi isso que... Só veio comigo, eu sabia que ia. Me veio, né? Então, obrigado a vocês, para a gente poder dividir esses pensamentos, né? E que a gente pudesse levar a vida com mais leveza, sabendo que depois vai ter trabalho também do lado de lá, mas sem termos que carregar as dificuldades físicas que não serão mais necessárias por um tempo. Depois, quem sabe, nos seja permitido voltar para descansar carregando pedra. Né? Obrigado. Queremos agradecer pelo estudo que ouvimos aqui hoje. Com certeza nos acrescentou muito, que todos nós realmente temos muitas dúvidas a respeito, sempre vamos ter, como alguns até chamam, pelo grande mistério, né? Que é o desencarne. Mas vamos então, nesse momento, voltarmos a nos concentrar, para que possamos fazer nesse momento, então, o nosso trabalho da irradiação, aonde cada um de nós vai mentalizar, vai dar o melhor de si, para que possamos auxiliar todos os necessitados de amor, que possamos atingir através da palavra amor. Vamos nós, mais uma vez, fazermos a nossa corrente, vamos dar as nossas mãos mentalmente, juntamente com os bons espíritos aqui presentes, porque sabemos que o mundo espiritual sempre vem nos auxiliar em qualquer trabalho que nós fizemos na casa espírita. Onde nós estamos reunidos, sempre irão estar também eles no meio de nós, nos auxiliando, nos preparando, nos intuindo e principalmente nos ajudando na hora, quando necessitamos, quando a gente quer fazer um trabalho pelo próximo. Vamos mentalizar então um belo lugar, cada um imagina como esse lugar possa ser. Pode ser um campo aberto, pode ser um jardim, ou uma estrada rodeada de árvores lindas.
Vamos ficar na sombra hoje da árvore, numa estrada com árvores lindas, que nos fornecem a sombra desse sol quente e que possamos sentir o cheiro do mato, aquele cheiro gostoso de verde, associamos ele imediatamente na nossa corrente para que possamos passar para todos os nomes inscritos no nosso caderno da irradiação aqui do Siama. É aquele caderno que passou por vocês há pouco, para cada um escrever os nomes dos seus conhecidos, parentes, enfim. Que todos possam ter sido, todos os que foram inscritos possam receber de acordo com as suas necessidades, as suas dificuldades, e certamente estão enfrentando de alguma forma aqui nesse momento. Porque vivemos num plano de provas e expiações, e muitas vezes temos dificuldades de lidar com essas provas e também com as expiações. Queremos pedir aos bons espíritos que já observaram o nome de cada um enquanto que estávamos aqui estudando. Eles já olharam o nome de cada um para ver da situação de cada um de que se trata. E sabemos que eles irão nos auxiliar, auxiliando todos eles. Se alguém esqueceu o nome de alguém, não se preocupem, podem mentalizar ainda nesse momento que essa pessoa também seja beneficiada. E vamos passar agora para os desencarnados, que são os que já partiram, que já deixaram o corpo físico para trás e que ainda estão talvez se encontrando um pouco de perturbação, porque sabemos que o Kardec nos alertou muitas vezes disso, que todos nós, ao desencarnarmos, podemos sentir um pouco de perturbação. Os que têm conhecimento já um pouquinho da doutrina espírita já é um pouquinho menos, porque sabemos que a vida continua, sabemos que foi uma passagem, mas os que não acreditam, que são apenas acreditam no material, esses normalmente sofrem um pouquinho mais na hora do desencarne, porque eles não aceitam, em primeiro lugar, e em segundo, como eles não acreditaram que a vida continua, eles notam que eles continuam vivos, mas sem aquele corpo físico, né? E vamos então pedir também que todos eles possam ser auxiliados pelos seus mentores, pelos seus anjos da guarda, como queiram chamar, que possam ser encaminhados novamente para a sua família espiritual, que fica no mundo espiritual, da onde todos nós viveremos e voltaremos para lá, que é a nossa verdadeira terra, nosso verdadeiro lar. E vamos também irradiar com muito amor a todos os que estão internados em hospitais, em clínicas, em casa, ou nem, alguns nem em casa têm, mas que se encontram com alguma enfermidade, alguns já em estados de terminais, de alguma enfermidade que está indo para o seu terminal. Vamos enviar a eles muito amor, muita coragem, muita fé e muita esperança. Esperamos que todos possam ser aliviados das suas dores. E vamos também aproveitar e irradiar aos hospitais. Sempre lembrando do nosso hospital aqui de Timbó, Santa Catarina, Brasil, que é o nosso hospital de referência, é o que mais perto fica de nós. Vamos enviar muito amor,
Vamos enviar com aquele nosso cheirinho verde que sentimos há pouco, onde estamos reunidos, vamos enviar esse cheirinho verde, essa coisa, cheiro de mato, para todos os que se encontram internados, que todos possam sentir esse cheiro e sentir também o amor que estamos passando para cada um deles. Que os médicos espirituais sempre acompanham os médicos terrenos, a enfermagem também possa sempre auxiliar a enfermagem terrena, intuir, que possam, de fato, fazer um trabalho em conjunto maravilhoso. E vamos também passar para os asilos, vamos passar nas clínicas de recuperação, vamos enviar muito amor às ambulâncias, a todos que lidam com seres em enfermidade, os desequilibrados, porque vamos irradiar também muita esperança, muito amor às pessoas que se encontrem em desequilíbrio, que já não acreditam mais muito em Deus, não acreditam mais em si, principalmente não acreditam no que eles são, e isso é muito ruim. Vamos passar muito amor e confiança a cada um. E nesse momento, então, eu convido todos os nossos obreiros da casa que possam auxiliar os espíritos, os bons espíritos, para que possamos passar os fluidos e as energias, que todos nós possamos recebê-los de acordo com as nossas necessidades. Os obreiros, que somos nós, servimos para que eles possam passar para nós esses fluidos, essas energias curativas, que possam nos beneficiar no nosso dia a dia. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e vamos mentalizar tudo aquilo que viemos em busca, que nos perturba, que nós necessitamos. Vamos pensar com muita fé, seja alguma enfermidade, se alguém tem uma dor, algum órgão que não está bem de acordo, que possa ser beneficiado nesse momento. Imagina uma luz verde, prateada, roxa, circulando aqui nesse local e que nos auxilia para que possamos abrir nossos canais espirituais e receber da energia cósmica lá do alto as nossas curas, os nossos bem-estar, a nossa compreensão. Vamos com muito amor receber essas energias novas, esses fluidos e as células. Vamos fazer uma renovação das células, aquelas cansadas, aquelas células já mortas, que já não servem para mais nada, que possam fazer uma renovação dentro desse nosso corpo, como se fosse uma verdadeira transfusão de sangue, renovando-nos, curando-nos, animando-nos,
Que a paz de Jesus possa estar com todos nós nesse momento, nos auxiliando. Vamos agradecer por mais esse momento, por essa renovação para o nosso organismo, que todos aqui passaram, que possamos voltar para as nossas casas, nossos ambientes de trabalho, nossa família, levando muita paz, muita alegria e bem-estar. Queremos agradecer ao Senhor Jesus, a todos os bons espíritos, aos mentores dessa casa, que sempre estão aqui conosco, nos auxiliando. Que possamos estar de volta na próxima semana, na paz do Senhor. Que assim seja.